67%. Não, o Palmeiras foi melhor, 33%. O Palmeiras, no fim das contas, foi levemente melhor, vai, Danilo? Não, foi um pouco melhor. Acho que aproveitando o mando. Eu até estava falando aqui, viu, Arnaldo, antes de começar com o Tirone, eu acho que ontem eu não vi o São Paulo tendo dificuldades em relação ao sintético, né? Que é sempre uma pauta. Boa pergunta. Pelo contrário, né? Eu achei até que o jogo do São Paulo, com o Oscar distribuindo de trás e com o Oscar e com o Lucas recebendo, infernizando a zaga do Palmeiras, eu acho que fluiu muito bem. E por conta do jogo rápido. O Oscar conseguiu dar passe, trocar. O Lucas fez tabelas, tentou fazer tabelas com o Caleri muitas vezes. E eu acho que a rapidez do gramado dessa vez ajudou. Eu não consigo relacionar o erro do Rafael e do Arboleda com o gramado. E não achei que desta vez o São Paulo tenha tido essa dificuldade. Pode falar, Arnaldo. Então, Danilo, eu acho que... sumiu em determinado momento. Eu vou pegar um pouco o que o Renato falou. O São Paulo sempre errou no último passe. Ou o Rafael saiu errado com a Arboleda. Isso é o gramado sintético. Né? A velocidade, a sacada evidente e ótima do Zubeldia foi trazer o Oscar para trás para que ele pudesse iniciar mais limpo o passe, né? Sem grande pressão. E acho que eu discordo. Eu acho que o jogo do Lucas... ele fica mais descontrolado no gramado mais próximo, então ele tem que arrancar, ele já não tem a mesma vitalidade, então ele vira uma presa fácil para as faltas, e a opção do São Paulo passa a ser, Danilo, o cruzamento, cara. O Palmeiras tem um jeito de jogar que é muito simples no seu campo, e é difícil o adversário competir nessa simplicidade, que é simplesmente... bola parada, chute de média distância, lateral dentro da área e sem risco algum na saída de bola. É assim que joga o Palmeiras. E esse é o jogo do gramado sintético, né? Esse é um jogo de você ter que correr menos riscos, né? E é curioso porque esse time do São Paulo, com um incremento técnico, com o Oscar e tal, ele é um time que normalmente corre mais riscos. O gol que o São Paulo fez com o Novo Horizontino, né, que é a metida do Oscar para o Lucas ganha na velocidade, toca para o Caleri fazer o gol, seria impossível no gramado sintético, pela velocidade que a bola tem. Eu acho que o São Paulo tentou minimizar isso com a escalação do Oscar um pouco mais atrás, mas não acho que o São Paulo tenha feito, sobretudo nas horas, nos lances finais, no toque final, na tabela final, por ser um time que chuta pouco de média distância, ele acabou morrendo quase sempre no início da grande área do Palmeiras, ou com desarmes ou com faltas. Ô Danilo, você estava lá, você falou que foi ao jogo e pôde constatar a força da torcida do Palmeiras. Na televisão, na transmissão, para mim me pareceu bem claro. Torcida muito, muito atuante. Queria que você falasse como foi no campo, porque as torcidas se uniram e tudo mais, né? Eu acho que esse é um detalhe muito relevante, que faz muita diferença no clima do estádio. O Palmeiras, ele vivia um tempo recém, agora, esse ano todo, vive uma crise, né, com a sua torcida organizada. E o clima no estádio, eu cheguei até a escrever disso, já no fim do ano passado, inclusive, era muito ruim. Era um clima, parecia... em determinados momentos um velório, em determinados momentos uma briga constante, porque um cornetava, o outro não podia cornetar e por aí vai. E ontem, eu acho que a partir da decisão da Mancha Verde, que é a principal torcida organizada, de ter divulgado o manifesto de união, todo mundo precisa se unir contra o único rival, o único inimigo do jogo é o São Paulo e não nós mesmos e tal. E ontem realmente o ambiente do Allianz Parque estava como há muito tempo eu não via. Depois conversei com alguns outros torcedores para tentar lembrar qual foi a última vez. Talvez tenha sido contra o Atlético Mineiro, naquela decisão da Libertadores, quando o Palmeiras passa nos pênaltis, com o Murilo fazendo o último pênalti. Libertadores de 21 ou 22, não me lembro agora. Fazia muito tempo que o clima do estádio não estava realmente pulsante. E ontem, quando o São Paulo começou a melhorar no jogo, a torcida respondia.
Então eu acho que isso ontem foi muito importante para o ambiente, para o clima. O Abel, inclusive, falou disso. Fazia tempo que ele não falava da tal da pele de galinha, uma coisa assim que ele usa a expressão quando arrepio. Quando arrepia, ele fala alguma coisa da pele da galinha, uma coisa assim. E eu acho que isso fez muita diferença. Eu tenho criticado bastante a postura da torcida do Palmeiras, em geral, não só organizada, torcida comum e tudo mais, mas ontem eu tenho que destacar que isso fez realmente muita diferença. Fazia bastante tempo que eu não via um estádio realmente unido e todo mundo torcendo junto do começo ao final, especialmente quando o São Paulo crescia no jogo. Na televisão, para mim, ficou claro. Às vezes você fala, não, porque o microfone estava perto, tá, mas ontem me pareceu o tempo todo a torcida do Palmeiras bem atuante. Isso foi muito bom para o Palmeiras. Bom, você acha que os caras ficaram brigando porque foi pênalti, porque não foi pênalti, foi roubado, não foi roubado? O Casares falou, mas em um ponto eles estão unidos, sim, porque Palmeiras e São Paulo se uniram em protestos contra o racismo. O São Paulo entrou em campo com um patch na sua camisa escrito racismo igual a menos 3 pontos, que eu acho uma ótima medida. Falou, xingou o cara de qualquer coisa racista, perde o jogo 3 pontos. E o Palmeiras teve uma bandeira, né, com contra o racismo cobrindo o palco do show do Offspring que aconteceu no fim de semana no Allianz Parque. Nos bastidores, o Palmeiras enviou uma carta à FIFA pedindo maior rigor no combate aos crimes de injúria racial no futebol. E a Leila Pereira veio com uma novidade, hein? Falou, os times brasileiros deveriam se filiar à CONCACAF e sair da Conmebol. É claro que isso é mais uma bravata, o Renato Maurício Prado. Mas, de qualquer forma, pelo menos os clubes se uniram nesse aspecto, o que me parece interessante. Se há um elogio para se fazer a Leila nesses últimos dias, na minha opinião, é o fato de ela ter batido duro nessa questão do racismo, algo que eu nunca vi um outro dirigente brasileiro se manifestar dessa forma, tão frontalmente contra essa aberração que é a Conmebol nesses casos de racismo, o Renato. A Leila foi muito bem nesse episódio inteiro, desde a primeira reação até essa história da CONCACAF. Me lembrou uma época em que o Flamengo foi prejudicado em não sei qual campeonato. O Kleber Leite era o presidente e o Kleber Leite disse que ia disputar o Campeonato Paulista. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma ameaça, né? Mas é claro que essa ameaça de ir para a CONCACAF é forte, mas não vai acontecer, né? Não tem como os times brasileiros saírem da Conmebol e disputar a CONCACAF. Mas eu acho que a Leila teve uma postura excelente em todo... Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A Leila é, hoje em dia, a presidente mais atuante e mais incisiva. Eu diria que a que merece mais aplausos no futebol brasileiro é a Leila Pereira. Enquanto o Casares a gente vê ficar meio escondidinho, o presidente do Internacional... Gente, o que é o presidente do Internacional? Que deu uma entrevista reclamando que o Flamengo estava fazendo exigências muito duras. Como é que esse cara pode falar alguma coisa se ele não pagou R$1 da compra do Thiago Maia? Então, os nossos dirigentes, de uma maneira geral, infelizmente, quando abrem a boca, são para falar bobagem. Agora, o presidente do Santos está justificando o carnaval do Neymar. Gente, o Neymar é o presidente do clube, né? Essa que é a grande verdade. Esse rapaz agora, ele é uma rainha da Inglaterra. Quem manda é o Neymar. Então, de uma maneira geral, quando a gente vê uma presidente como a Leila atuando com firmeza e defendendo as teses certas, a gente tem que bater palma, cara. Tem que bater palma. Eu penso seriamente em apoiar a Leila, presidente da CBF, em vez do Ronaldo, né? E o Ronaldo, acho que melhor que o Edinaldo ele será, mas entre a Leila e o Ronaldo, se eu pudesse votar, a Leila teria o meu voto. O Renato, ele fica com essas coisas, ele já quer o Abel na seleção, agora quer a Leila na seleção. Ele está querendo esmigalhar o poder palmeirense. Mas quero o bem do futebol brasileiro, Tirone. Eu estou defendendo o bem do futebol brasileiro. A partir de 27 vai ter que ir, Renato. Ela não vai poder ser reeleita, então a partir de 27 ela não vai topar ser rainha da Inglaterra no Palmeiras. Aí ela pode ir para a CBF. Deixa eu só colocar na tela aí o que disse exatamente a Leila sobre essa questão do racismo, do qual eu acho uma atitude muito interessante e muito corajosa, porque ninguém nunca fez nada muito parecido. Vamos lá, olho na tela aí.
Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, racismo, não consegue tratar os brasileiros com o tamanho que os clubes representam a Conmebol, por que não pensar em nos filiarmos à CONCACAF? Só assim vão respeitar o futebol brasileiro. É uma coisa a se pensar, disse aqui a Leila Pereira. E como eu falei, Palmeiras e São Paulo, nesse aspecto, dentro de campo teve discussão, tarará, mas nesse aspecto eles estavam unidos aí nessa questão. Seria legal se os clubes de fato levassem a fundo esse negócio, não só a Leila sozinha, né? Seria essa bandeira sozinha. Que eles fossem além, né? Eu achei, como você disse, a atitude do São Paulo foi ótima de ter se manifestado no uniforme e tal, mas eu gostaria de ver uma união desses dirigentes, além disso, realmente pressionar a Conmebol para colocar, de repente, no regulamento alguma coisa bem clara, bem expressa. Aconteceu, é menos 3 pontos, aconteceu, portão fechado, para não ter, a Conmebol vai julgar, porque essa multa foi ridícula, né? Então, realmente... Espero, tomara que a Leila consiga. Fala. Vocês têm